Hoje vamos falar de um assunto que muita gente duvida e às vezes nem crê. Que Deus pode fazer a pessoa enriquecer. É verdade, Deus pode sim. Deus pode tudo o que Ele quiser. E vemos que os grandes homens do passado, que são os nossos maiores exemplos da Bíblia, os maiores exemplos de caráter, a todos eles Deus enriqueceu. Então, o segredo para alcançar a riqueza é a obediência a Deus. Um homem que consegue agradar a Deus, Deus enriquece. Assim aconteceu com Jó, com Abraão. Vemos como Deus abençoou. Falamos primeiro de Jó. Ainda que Jó viesse a existir depois de Abraão. Porque Jó teve acesso ao conhecimento dos acontecimentos da abertura do Mar Vermelho e teve conhecimento sobre a palavra de Deus. Por isso é que Jó agiu como agiu ali no Médio Oriente e se tornou um homem mais rico pelo conhecimento. Não conhecia Deus, obedeceu a Deus sem conhecer a Deus, só de ouvir falar. Alguém falava das histórias do passado, como Deus livrou o seu povo de Israel. Então Jó, praticando aquilo que ele ouvia, ele agradou a Deus. E Deus chamou a atenção a Satanás. Viste o meu servo Jó? Porque não existia sobre a face da terra ninguém semelhante a ele. E por isso, Deus o enriqueceu. Esse é o segredo para alguém que queira ser rico. Tem que agradar a Deus. Abraão foi chamado por Deus. Abraão agradou a Deus. E quando veio uma crise na terra de Canaã, e ele tinha que se mudar para o Egito, porque só no Egito é que havia mantimento, alimentos. Então, mesmo que Abraão tenha levado para lá a sua família e chegado no Egito, e Faraó tentando roubar-lhe a mulher, por causa da sua mentira, ainda que Abraão tenha mentido, foi uma falha de Abraão. Já não era a primeira vez que Abraão tinha mentido, já tinha mentido anteriormente por causa de Sara, por temer perder a Sara. Pela segunda vez ele mentiu, não é? Mesmo assim, mas o desejo de Abraão era agradar a Deus, obedecer a Deus. Vemos que Abraão também tinha suas falhas. Por isso é que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque ele tinha cometido as suas falhas, como nós cometemos as nossas. Mas não são as nossas falhas que impedem de Deus venha nos enriquecer. Uma coisa não tem nada a ver com outra. São grandes exemplos que nós podemos tirar da Bíblia. Mas o desejo de agradar a Deus. O que nós fazemos para agradar a Deus. E Deus mostra o segredo a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, obedecer a Deus é o segredo para alcançar as riquezas. Para Deus nos enriquecer, nós temos que obedecer a Deus. Por quê? Se nós voltarmos ali para Malaquias, digamos, 3:10, quando fala dos dízimos e as ofertas, o povo estava a sofrer pela miséria. Por quê? Há anos que já não ofertavam a Deus, não dizimavam a Deus. Você não sabe, mas o dízimo e as ofertas,
vale até hoje e faz parte da vida cristã. Se você não é dizimista, não é ofertante, e você diz que Deus é com você, eu tenho dúvidas. Não é? Eu tenho dúvidas. Porque há uma diferença enorme entre aquele que é dizimista e aquele que diz ser de Deus e não é dizimista. Porque o próprio Deus fala aqui na palavra de Deus. Nem vou ler a parte de Malaquias 3:10, porque você já conhece. Mas na parte que Deus fala, quando ouviu aqueles que eram justos diante dele, reclamando por causa dos perversos que prosperavam, que enriqueciam, mas eles enriqueciam de um modo que não agrada a Deus. Então quer dizer, Deus ouvia o que eles falavam, Deus atentava. Esses eram os justos que falavam entre si. Que vale a pena, que valeu a pena nós termos servido a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que valeu a pena, porque estavam a viver numa miséria, numa dificuldade, numa época, não é? Que a terra não dava os alimentos, porque não chovia. Então, eles estavam a sofrer, a padecer financeiramente. E viam que os injustos, que os perversos, prosperavam. E Deus tudo isso ouvia. E quem falava aqui em Malaquias 3:15, diz assim, ora, pois nós reputamos, quem falava era quem? Os justos, não é? Por felizes, os soberbos, também os que cometem impiedades, prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Quer dizer, são pessoas, eles viam que os ímpios, que as pessoas que agiam incorretamente, que enganavam outras pessoas, prosperavam. E eles falavam entre si. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Então, Deus diz assim, logo no versículo 16, capítulo 3 e versículo 16 de Malaquias, diz assim, então, os que temiam a Deus, esses conversavam entre si, ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E aqui o Senhor Deus fala assim, há, até hoje, um memorial escrito diante dele. Como se Deus dissesse, há um memorial escrito diante de mim, ali no trono de Deus. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando você, não é, devolve os seus dízimos e dá suas ofertas, você lembra do Deus Altíssimo. E por causa disso, é que ele diz aqui, não é? Em Malaquias 3:10, 11, ele diz no 3:11, por vossa causa, por devolver os dízimos e oferta, repreenderei o devorador. Que é devorador, que são os demônios, que impedem a pessoa de prosperar. Quando a pessoa não é dizimista, não é fiel a Deus, o diabo tem acesso à vida delas. Até bruxaria, feitiçaria, destrói a pessoa. Mas quando ela é dizimista, nem bruxaria pode destruir essa pessoa. Não é? Porque a pessoa é fiel a Deus. Ela é justa a Deus. E Deus continua a dizer assim, no versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Eles serão os dizimistas e os ofertantes.
para mim, particular tesouro, naquele dia que preparei. É o dia da salvação. Todos estarão lá em cima. Diz o Senhor Deus dos exércitos: poupá-lo-eis, como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Quer dizer, você que é justo, que é dizimista, é ofertante, e você não vê a sua vida financeira como o senhor acha ou a senhora acha que devia estar, não desanime, não chute o balde, porque muitos naquele tempo chutaram o balde, porque a vida estava na miséria, porque chutaram o balde, não é? Mas Deus diz assim aqui, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez, não só vai ver a diferença aqui na terra, como vai ver lá no céu. Vai ver uma diferença enorme lá no céu, nos galardões, para quem hoje é dizimista e para aqueles que irão ser salvos, que não são dizimistas. Esses foram salvos por misericórdia, né? Os que são salvos, não é? Vai lá um pastor, faz a oração no último minuto, no último segundo da vida da pessoa e a pessoa é salva, não é? Há uma diferença enorme entre uma pessoa que é dizimista e uma pessoa que não é. Mas você não pode ser só dizimista e não ser ofertante. A oferta é tão importante quanto o dízimo. Um exemplo. Você quer se aproximar de Deus? Você tem que fazer oferta a Deus. Porque está escrito aqui. Ele não fala só nos dízimos. Há muita gente que só dá o dízimo e pronto, está resolvido. Não, não. Depois, o que é que acontece? Deus pode proteger a sua vida. Mas, para você receber respostas do Deus Altíssimo, você tem que dar as suas ofertas. As suas ofertas. Você quer uma resposta de Deus? Apresenta uma oferta a Deus. Não é uma esmola. Porque para Deus você não dá esmola. Para esmola você dá a um mendigo que se encontra um drogado aí na rua. Você não dá uma moeda para Deus. Você não dá 10 euros para Deus como oferta. Você não dá uma moedinha para Deus. Porque Deus não precisa de esmola. Quando você vai fazer uma oferta para Deus, para que você tenha resposta em algo que você precisa na sua vida, quer seja financeira, quer seja sentimental, qualquer área da sua vida, ainda que você seja dizimista e por falta da oferta, o diabo tem amarrado uma das suas áreas, você tem que fazer uma oferta que vale a pena. E você verá que ao fazer, após a oferta, o seu pedido, a resposta chega. Esse é o segredo. Assim como acontecia no passado, você vê que antigamente, quando não nós, mas as pessoas que viviam antigamente, antes do Senhor Jesus vir à Terra, não é? Que não tinham ainda o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ainda não tinha vencido a morte e rasgado o véu, porque quando rasgou o véu, em nome do Senhor Jesus, ali do santuário, porque no santuário só os sacerdotes é que podiam entrar, o sumo sacerdote. E só o sumo sacerdote poderia consultar a Deus, ter acesso a Deus. Nós não, naquele tempo. Mas hoje, como o véu, aquele véu que separava, então foi rasgado, todos nós temos acesso ao Deus Altíssimo através do Senhor Jesus. Você não precisa de um sacerdote, de um pastor para ter acesso a Deus. Porque nós já temos o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E quando, em nome do Senhor Jesus, você faz essa oferta, automaticamente, se essa oferta agrada a Deus, Deus aceita.
uma oferta perfeita naquele tempo para que alguém recebesse algo de Deus, uma resposta de Deus. O que é que ele fazia? Ele levava um animal que tinha que ser perfeito ao profeta para ser sacrificado, para que a pessoa recebesse uma resposta de Deus. E não mudou nos dias de hoje. Hoje, você faz uma oferta a Deus, você tem o nome do Senhor Jesus, você não precisa mais, não é? Do sumo sacerdote homem, mas porque nós temos o nosso sumo sacerdote, do Senhor Jesus. Mas essa oferta é entregue na casa de Deus. Por você mesmo. Então, essa oferta tem que ser perfeita. Por isso não pode entregar uma esmola para Deus. E ao fazer o seu pedido, pode ter certeza, você vai ter resposta às suas orações. Por isso você não tem recebido nada de Deus. Você é 10, 20, 30 anos na igreja, nada muda. E a vida parece uma miséria, igual ao do ímpio, como ele fala que há muitos ímpios aí que estão na miséria. Mas como há muitos ímpios que também estão ricos, mas eles não confiam em Deus, nem são dizimistas. E a sua vida encontra na mesma situação. Por quê? Você é dizimista, mas você não quer ser ofertante. O que Deus pede na palavra de Deus é os dízimos e ofertas. Os votos, está escrito na palavra de Deus também. Se fizeres um voto a Deus, para que não demores em cumprir, é o que está escrito. Mas você não é obrigado a fazer um voto a Deus. Você não é obrigado. Mas se você fizer, você tem que cumprir. Porque você não pode trazer maldição sobre a sua vida, prometer a Deus, né, um sacrifício, um voto, e depois você voltar atrás. Com Deus não se brinca. Deus não é palhaçada. Você deu a sua palavra, Deus tem que cumprir. Então não dá, porque Ele não te obriga a fazer sacrifícios. Mas o que Deus quer de você é obediência. Foi isso que Ele disse a Caim. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, como está escrito na palavra de Deus. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso que eu digo, a prosperidade que vem de Deus vem pela obediência à palavra de Deus. Você é dizimista? Amém, graças a Deus. É ofertante? Amém, graças a Deus. E ainda melhor, porque você estará cumprindo as palavras do Deus Altíssimo. Foi Ele que disse. E quando o Senhor Jesus veio, Ele não revogou essa lei, essa palavra do Deus Altíssimo. Jesus não mudou. Jesus não disse que acabou os dízimos e as ofertas. Ele disse, dai a Deus o que é de Deus, que é os dízimos, e a César o que é de César. Você também tem que pagar os seus impostos. Não é fugir, não é sonegar impostos, não é enganar a César, não. Você dá o seu dízimo e também paga os seus impostos. Você tem que ser uma pessoa justa em tudo. Por isso é que você tem que ter uma vida reta, obediente a Deus, para que essas bênçãos te alcancem, porque Ele prometeu, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, Ele não fala a janela dos céus, do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se é bênção sem medida, Ele pode enriquecer você. Se enriqueceu a Jó, a Abraão, nos momentos mais difíceis que Abraão vivia. Não só Abraão, porque também enriqueceu a Ló por tabelada, porque quem era mais fiel a Deus era Abraão. Mas também Ló era um homem justo, não é? Porque se não fosse justo, não é? Os anjos não o tirariam de Sodoma e Gomorra.
Quando Abraão perguntou, né, a Deus se tivesse 10 justos, por exemplo, se eu destruiria, Deus disse que não. Se tivesse um, também Deus disse que não, mas estava lá Ló. Então Deus teve que tirar a Ló para poder destruir aquela cidade, porque tirando a Ló, não teria mais justo algum dentro daquela cidade, porque Deus queria destruir a Sodoma e Gomorra e todas aquelas outras cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra. Foram todas destruídas. Mas primeiro tirou o último justo que estava dentro daquela cidade, que era Ló, para ver que Deus é fiel àquilo que lhe é justo, fiel, obediente. Então, seja obediente à palavra de Deus. Não vá na conversa de muitos que são contra o dízimo e as ofertas, porque isso está escrito. E também não vai na conversa que os dízimos e as ofertas faz parte do Antigo Testamento. Não! Se o Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o Senhor Jesus não mudou a história. Ele não revogou as leis. Então que isso sirva de exemplo para que você possa mudar a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.